Já estou aqui com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, para falarmos mais sobre esse assunto. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Professor, que tragédia na Venezuela. Repito aqui para você que está chegando agora, quando começamos o novo dia, falávamos em pelo menos 32 mortos e com as autoridades venezuelanas já estimando o aumento do número de vítimas. De fato, aconteceu. Em poucas horas, já a confirmação de 164 mortos e quase 1.000 feridos. Para começar, professor, entendermos, esses tremores na Venezuela são atípicos, são incomuns? Nessa magnitude, sim. Nessa intensidade, sim. Já há cerca de 100 anos que não sentiam um tremor com essa intensidade. Agora, a localização da Venezuela se dá na placa do Caribe, né, parte da Venezuela, que é uma placa extremamente pequena, mas muito problemática em termos geológicos, porque ela sofre pressão de várias placas que estão ao redor. Então, ela entra por debaixo da placa sul-americana, que é onde ocorreu o terremoto, tá? Foi exatamente quando uma placa entra embaixo da outra, mas ela sofre as ações da placa dos cocos, que está do outro lado do Pacífico, que pressiona, né, a América Central, e também da placa do norte, da América do Norte, que tenta entrar por baixo dessa placa. Então, ao mesmo tempo que ela pressiona a placa sul-americana, ela sofre a pressão de outras placas, ela vai sendo empurrada. Não é comum esse tipo, como eu disse, esse tipo de tremor na Venezuela, mas, de certa forma, poderia ser esperado devido a essa complexidade geológica da região. E, professor, quando falamos de terremotos, olhamos para a magnitude, mas também para a profundidade, o que também chamou atenção. Exatamente. O primeiro deles ele foi mais superficial, né? Superficial em termos geológicos. Ele foi a 10 quilômetros de profundidade, o outro foi um pouco mais profundo e essa proximidade com a superfície aumenta a onda de choque, né? Quanto mais profundo, mais rocha a gente tem para absorver essa onda de choque. Mas essa proximidade da superfície aumenta a intensidade com a qual as pessoas sentem, com o qual esse choque chega à superfície. Trazemos aqui o relato de um brasileiro que está há um mês na Venezuela. Assim, professor, impressionante, né? Ele descrevia que estava caminhando na rua, viu 2 prédios desabando na frente dele, ali prédios de 10, 15 andares. Imagina o pânico para quem estava naquele momento na Venezuela. Quais são as chances desses tremores secundários serem tão intensos quanto os que aconteceram na última noite? Existe a possibilidade de réplicas, né? As réplicas realmente aconteceram ao longo da noite, mas existe a possibilidade nos próximos dias e isso aumenta a quantidade potencial de vítimas, né? Porque vários prédios que estão com a sua estrutura já danificada, eles podem vir a colapsar exatamente diante de novos tremores. O Serviço Geológico Americano colocou uma estimativa que é impressionante, de cerca de 10 mil ou mais de 10 mil mortos. O que a gente tem visto, até em função do relato, né, do Matheus, é que, infelizmente, talvez essa perspectiva não seja exagerada, porque você presenciar edifícios colapsando assim de imediato, quer dizer, não foi começou a colapsar aos poucos, deu tempo das pessoas saírem, não, realmente todo mundo que estava lá dentro colapsou junto com a estrutura, quer dizer, não, foram pelo menos 2 edifícios que ele viu, outros também passaram por esse efeito, quer dizer, alguma coisa que choca e chama muito a atenção para a possibilidade de muitas vítimas. Infelizmente, nosso tempo é curto, professor, tinha só mais 2 pontos rapidamente para a gente abordar, o que explica também esses tremores serem sentidos no Brasil e um outro ponto, também terremotos registrados no Japão e nos Estados Unidos. É possível a gente trazer uma ligação entre essas ocorrências, o que tivemos na Venezuela e o que também foi registrado nesses outros países? Inclusive a imagem que temos agora é do terremoto no Japão. Eu vou começar pela última pergunta. Não tem relação esses 3 terremotos. São ocorrências separadas, inclusive pela distância geográfica. No caso desse tremor ter sido sentido no Brasil, é porque realmente a onda de choque é muito intensa, ela vai se propagando, mas ela vai sendo atenuada à medida que a distância vai passando. Então, realmente o que a Defesa Civil apontou, não há edifícios com danos estruturais nessas cidades. Realmente isso causa um impacto nas pessoas, principalmente se você está no andar mais alto, você sente o tremor, mas os edifícios conseguem absorver porque essa onda de choque ela chega bastante atenuada ao Brasil. Professor Pedro Cortes, trazendo informações aqui para a gente, explicando o que aconteceu na Venezuela. A cobertura que continua aqui na CNN Brasil, inclusive com o professor. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia.